Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Amigo, o que você me conta a respeito de um homem chamado Jesus? Dizem que ele faz milagres, cura os doentes, anda sobre as águas. O que você pode me dizer a respeito desse sujeito? Ele é um embusteiro ou seria um profeta de verdade? Creio que ele é um grande profeta, pois as palavras que ele pronuncia são mais impressionantes do que qualquer milagre. Conte-me, pois, o que diz esse homem? Farei isso em outra oportunidade, porém deixe-me relatar um fato que presenciei com meus próprios olhos. Pois fale, homem, sou todo ouvidos. Estava enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido a Jesus com unguento, tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Sim, ouvi falar a respeito dessa família. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quer dizer que existe doença, que é um castigo pelo nosso comportamento, e doenças que são para testemunhar o reino de Deus e fazer evoluir uma família ou toda a sociedade. Aparentemente é isso que ocorre. Nem todas as doenças são castigo, mas algumas existem para o bem de toda a sociedade. A minha compreensão aumenta com tuas palavras. Por favor, continue. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Não compreendo. Como Jesus diz gostar do amigo, mesmo assim demora 2 dias para iniciar a viagem. Lembre-se do que falei. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Está bem, continue. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuraram apedrejá-lo, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia. Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. Muito sábio esse Jesus. Quem anda de dia caminha sem tropeço, e quem anda de noite pode cair a qualquer momento, pois que não enxerga perfeitamente o caminho. Podemos também compreender essas palavras trocando a palavra luz por verdade. Quem anda com a verdade anda pelo bom caminho, pois que não tropeça nos erros deste mundo. Porém, quem não está na verdade está sujeito às tentações do vício, do orgulho, da ganância, e este pode tropeçar a qualquer momento, e a queda será terrível. Jesus depois disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso de sua morte. Eles, porém, cuidaram que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Jesus é realmente impressionante. Em outra oportunidade, ouvi que ele sabia o que se passava a grande distância, conhecia o pensamento das pessoas e previa o futuro. Realmente, ele é um verdadeiro profeta. Jesus chamou os discípulos para ir com ele até onde estava Lázaro. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em sua casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedistes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Quer dizer que foi Jesus que ressuscitou Lázaro? Impressionante. Ressuscitar alguém que acabou de morrer é uma tarefa possível, pois existem mortos que voltam após alguns minutos, mas ressuscitar alguém que já morreu há 4 dias, somente o verdadeiro profeta é capaz de fazer.
Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ele: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Considerando que a alma é eterna, eu posso dizer que todos nós ressurgimos no último dia, no mundo espiritual, mas o último dia varia de pessoa para pessoa, pois é o dia de nossa morte. Maria, chegando aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhes: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Mesmo com a certeza da continuidade da vida, mesmo sabendo que Lázaro levantaria do sono da morte, mesmo assim Jesus chorou. Ele chorou porque foi tomado de empatia. A empatia é a capacidade de perceber o que sente o outro. Jesus não era imune ao sofrimento alheio. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se crerdes, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haver ouvido. Jesus não veio testar a fé de ninguém. Veio apenas ensinar que a ciência dos homens não sabe tudo. Nas leis de Deus existe uma ciência maior que os homens desconhecem. Jesus continuou falando com Deus: Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo os pés e as mãos ligadas com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desliga-o e deixa-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. A morte não é um fenômeno imediato e irreversível, pois a pessoa pode voltar à vida enquanto permanecerem ligados os laços que prendem o espírito ao corpo. Os médicos conseguem ressuscitar uma pessoa nos primeiros minutos após a morte, ou até algumas horas depois, no caso de pessoas congeladas. Existem também casos de pessoas que são enterradas vivas, pois que estão em um estado de letargia tão aguda que é impossível perceber que ainda estão vivas. Mesmo se o caso de Lázaro tenha sido de catalepsia, isso não apaga o brilho de Jesus, pois Jesus sabia que Lázaro continuava vivo e que ele levantaria quando fosse chamado. Somente o espírito antigo, como Jesus, é que poderia conhecer o que a maioria dos homens desconhece. Jesus continua sendo mestre de toda a humanidade. Esse texto foi escrito tomando por base o Evangelho de João, capítulo 11. Que Deus abençoe a todos nós. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.